Olá, meus queridos! Vamos continuar nossa saga em busca do conhecimento acerca das civilizações da antiguidade? Hoje falaremos da Pérsia. A origem do nome Pérsia remete a uma região do sul do Irã. Com o passar do tempo, o termo Pérsia começa a ser usado pelos gregos da Era Clássica e pelos ocidentais para se referir a toda a planície do Irã. Apenas no ano de 1935, o governo do país começou a utilizar o nome Irã oficialmente. Enfim, vamos conhecer mais sobre essa região e sobre a civilização que a habitava? Vamos lá? Nós já estudamos sobre os mesopotâmicos entre os rios Tigre e Eufrates, os egípcios no nordeste da África ao redor do rio Nilo, os fenícios onde hoje é o Líbano e os hebreus na Palestina. Agora vamos falar dos persas, que ficavam na Ásia, no planalto do Irã, a leste da Mesopotâmia. Como tudo começou? Depois do fim do Império Assírio, na Mesopotâmia, a região que vai da Ásia Central ao norte da África e a parte da Europa permaneceu dividida em pequenos reinos. Antigas potências como o Egito e a Babilônia não tinham força, paz interna ou interesse para retomar a expansão. Os próprios persas, vivendo perto do planalto da Mesopotâmia, não tinham muita possibilidade de crescer. Pior, viviam controlados com mãos de ferro pelos medos, seus vizinhos ao norte, que exigiam impostos exorbitantes e os dominavam com violência. O rei dos Medos, Ciáxares, dominou os persas e unificou os reinos. Contudo, seus sucessores não conseguiram dar continuidade à unidade política. Em 559 a.C., Ciro II, o rei dos persas, tomou o poder e unificou novamente os dois reinos. Ele assumiu a liderança dos persas e preparou o ataque contra os medos. A revolta foi bem sucedida e o rei dos medos foi derrotado. Há uma lenda de que seu exército fugiu ao ver Ciro II. Ciro logo deu início ao plano de criar um império. Poupou o rei dos medos e o deixou em sua corte como administrador. A decisão mostrava que ele seria um rei diferente. A expansão territorial realizada por Ciro foi diferente das conquistas territoriais feitas por outros povos da mesma época que ele. Ciro II não matava indiscriminadamente e também não escravizava os conquistados. Seu modo de governar mantinha as elites locais. Esse modelo, que respeitava as diferenças culturais dos povos conquistados, transformou a Pérsia no primeiro império multicultural da história. Ciro permitia a continuidade das práticas religiosas e comerciais da região e concedia certa autonomia aos dirigentes locais. Em troca, exigia homens para o exército, alimentos, metais e cobrava impostos. Esse foi um dos motivos pelo qual conseguiu conquistar e manter tantos territórios sob controle. Vamos ver como foi essa expansão da Pérsia? A Pérsia primitiva ocupava apenas um território pequeno, que hoje faz parte do Irã. Ciro II trabalhou para a expansão do território, formando o Império Persa. O crescimento populacional criou a necessidade de ampliar as fronteiras do reino, em busca de terras férteis para a produção de alimentos. Por isso, os persas conquistaram toda essa parte roxa que vocês veem, que compreende a Lídia, as colônias gregas da Ásia Menor, a Babilônia, libertando os hebreus do cativeiro, a Fenícia, a Síria e a Palestina. O filho e sucessor de Ciro, Cambises II, manteve o que o pai já havia anexado ao território e foi além ao realizar o sonho do pai, que era a conquista do Egito, que é a parte laranja que vocês veem. A sucessão familiar garantiu estabilidade, mas teve um efeito colateral nefasto. Jogou irmão contra irmão. Depois da vitória do Egito, Cambises descobriu que seu irmão caçula, ou alguém se passando por ele, tinha liderado uma revolta na Pérsia. Voltando da África em disparada, morreu em circunstâncias misteriosas. O irmão mais novo assumiu o trono em 521 a.C., mas mal esquentou o lugar e foi emboscado por nobres e morto no mesmo ano.
Um dos assassinos, Dário, que pertencia à família real, ascendeu ao trono. Dário I deu continuidade à expansão territorial. O império atingiu sua maior extensão, como vocês podem ver na parte verde. No poder, assumiu um perfil diferente dos seus predecessores. Em vez de conquistas territoriais em série, preferiu trabalhar pela consolidação do império. Dário I se destacou pela organização administrativa do Império Persa. Dário tinha vários objetivos administrativos. O primeiro era militar. Ele pretendia esmagar as rebeliões e controlar a imensa fronteira da Pérsia. A segunda era bem mais complexa. Ele queria aperfeiçoar o sistema político para evitar as revoltas, abrir espaço para as novas expansões e mostrar a grandeza dos persas. Nesse papel, ninguém teve tanto sucesso na arte de governar quanto Dário. Dário foi um sucesso, gente. Para alcançar esses objetivos, Dário criou uma eficiente estrutura administrativa, capaz de fiscalizar e controlar domínios extensos. Criou as satrápias, ou seja, o território persa foi dividido em províncias, como vocês podem ver na imagem ao fundo. Cada uma deveria pagar impostos proporcionais à riqueza que possuíam. Se fossem ricas, pagavam mais impostos. Se ganhassem menos riquezas, pagavam menos impostos. As satrápias eram governadas pelos sátrapas, que eram chefes locais. A fim de controlar a ação dos sátrapas e de fiscalizar a arrecadação dos impostos, Dário I designou para cada satrápia chefes militares e inspetores que eram homens de sua confiança, conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Algumas ações administrativas de Dário I foram: unificação dos impostos, pesos e medidas. Ele criou uma moeda única, o dárico, com o objetivo de organizar e melhorar o controle da arrecadação em todo o império. Ele adotou o aramaico como a língua oficial, com a intenção de facilitar a comunicação entre as diversas províncias e, consequentemente, a atividade comercial. Ele construiu uma rede de estradas pavimentadas. E ainda organizou um sistema de correios, com o objetivo de facilitar a comunicação. As informações eram transmitidas por seus mensageiros, que levavam as cartas e outros tipos de encomenda. Os mensageiros, montados a cavalos, esperavam em pontos específicos e passavam as encomendas de um para o outro, até que chegassem ao destino final. Assim, elas chegavam mais rápido, já que os cavalos não estavam cansados, eles iam se revezando na viagem. No mapa, podemos ver as estradas persas que ligavam o território à Mesopotâmia, à Palestina, à Fenícia e ao Egito, rodeados por postos de abastecimento e com pousadas a cada 20 quilômetros. Uma dessas estradas era a Estrada Real, com 2.400 quilômetros de extensão. Cruzava boa parte do império. Entretanto, mesmo com uma boa administração, os persas não conseguiram manter o domínio sobre o seu território. O enfraquecimento do império começou com as rebeliões internas. Dário tentava controlá-las, mas encontrava dificuldades devido à extensão do território. Neste contexto, ocorreu a tentativa de dominação militar da Grécia, que resistiu alguns anos até derrotarem os persas. Nesse momento, governados por Xerxes I, filho de Dário I. Em 330 a.C., os persas foram conquistados pelos macedônios, liderados por Alexandre Magno. Porém, isso não impediu que a cultura persa se perpetuasse pela história. Vamos conhecer alguns aspectos culturais persas. O fato de os povos dominados poderem continuar com a sua cultura, sua língua, religião, seus costumes, fez com que a cultura persa se tornasse rica e variada, sofrendo grande influência do Egito e dos povos da Mesopotâmia. A tecelagem de tapetes é uma das manifestações mais características da cultura e arte persas. O tapete era um bem necessário para proteger-se do inverno rigoroso. Posteriormente, converteu-se em um meio de expressão artística pela liberdade, que possibilita principalmente a escolha de cores vivas e dos temas retratados. Os segredos da tecelagem têm passado de geração em geração. Os artesãos utilizavam os insetos, as plantas, as raízes, as cascas e outros ingredientes como fonte de inspiração.
Atualmente, alguns tapetes persas chegam a custar milhares de dólares. Na imagem ao fundo, podemos ver uma tecelã produzindo um tapete de forma bem artesanal. Ao lado, podemos ver um exemplar original do tapete persa. Agora nós vamos falar um pouquinho da religião persa. A princípio, os persas acreditavam em vários deuses. Adoravam os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Mas, influenciados por Zoroastro, ou também chamado de Zaratustra, criaram o zoroastrismo, cujos fundamentos estão no livro Zen Avesta, escrita pelo próprio Zoroastro. De acordo com a nova religião, o universo seria regido por apenas 2 deuses: Ahura-Mazda, deus do bem, representado pelo fogo, e Ahriman, deus do mal, representado por uma serpente. O conflito entre esses deuses representaria a luta entre o bem e o mal. Ao término do combate, o bem venceria. Os mortos ressuscitariam e ocorreria uma espécie de julgamento final, no qual os justos seriam recompensados e os demais seriam severamente castigados. Algumas características da religião persa são encontradas em outras religiões, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Aqui nós podemos ver o símbolo da religião, que é uma representação da alma humana antes do nascimento e depois da morte. Do ponto de vista bélico, os persas foram um exemplo de força e organização. O poder de seu exército era tão respeitado que eles ficaram conhecidos como imortais. Uma curiosidade é que o exército persa utilizava elefantes para guerrear. Do ponto de vista cultural, muito do que iniciou-se na antiguidade ainda permanece importante nos dias de hoje, como é o caso dos tapetes persas. Do ponto de vista religioso, o zoroastrismo, tão comum na antiguidade, hoje praticamente está extinto. No Irã, predomina-se o islamismo. Enfim, os persas construíram uma civilização forte, que deixou uma história digna de ser aprendida. Espero que tenham curtido mais essa civilização. Até a próxima, pessoal!